Mahasamadhi é o seguinte. Você conhece? Samadhi é uma expressão que vem do sânscrito, significando estado de consciência cósmica ou expansão da consciência, tá? Outrora, isso era mais falado nos meios yogis por causa do Patanjali, que era um grande mestre codificador do yoga, que por volta de 1000 ou 500 a.C., ou depois, não se sabe exatamente, trouxe uma literatura juntando as práticas de yoga com os componentes céticos. Então ele dividia 8 passos no yoga, que era yama, niyama, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, que era o 8º passo, a culminação do yoga. A palavra yoga do sânscrito não é a yoga, é o yoga, união, aquilo que leva você ao samadhi. Então, se falava desse samadhi entre os yogis. Até quando chegou, em 1901, saiu um livro de um inglês que morava no Canadá, chamado Richard Maurice Bucke. É o livro Consciência Cósmica. Calhamaço desse tamanho, publicado aqui no Brasil pela Amor, que é a Ordem Rosa Cruz. É um livraço que normalmente não aparecia tanto em livraria, porque a Rosa Cruz que mandava fazer as edições e vendia mais entre os membros da ordem. E nesse livro, o Richard Maurice Bucke começa a compilar casos de expansão da consciência no Ocidente, fora do contexto do yoga. Então isso quebrou o paradigma que só yogis fariam isso. Então, dentro do contexto yogi, se dizia que um grande mestre, Felipe, falava o seguinte: está chegando o tempo de eu ir embora. Quando você vai embora, mestre? Agora. Como? Eu vou entrar num Mahasamadhi, ou seja, a última expansão da consciência. Caraca. Aqui, vamos meditar, e quando terminar a meditação, eu teria abandonado o meu corpo num Mahasamadhi, ou seja, a última expansão, que seria a ascensão da energia até o chakra coronário, expandindo e ele indo embora e largando o corpo ali vazio. Em alguns casos, como do Paramahansa Yogananda, depois o corpo ficou de 20 dias sem putrefar, por causa do domínio de energia que se tinha. E há vários relatos no catolicismo, no hinduísmo, no budismo, desse tipo de coisa. O pessoal pensa aqui, o católico, que é só no catolicismo, tem vários casos no hinduísmo, no budismo clássico também, principalmente do Tibete. Então, Mahasamadhi seria a última expansão da consciência deliberada pelo mestre. Saulo, um dia, um espírito hindu me mostrou como é que era feito. Eu não vou contar aqui, porque isso é uma coisa complexa de eu mostrar aqui sem imagens. E aí eu falei assim: agora que você me mostrou isso, e se eu fizer? Ele falou: se você fizer, é suicídio, porque você precisa ficar para aprender um monte de coisa. Eu falei: tá, e aquele mestre? Ele reencarnou porque quis, é igual um monitor, não depende da nota. Ele sai a hora que ele quiser. Mas você precisa estar aí, trabalhar e muito, para um dia você sair bem. Desce aí que você tem muita coisa para fazer. Então eu sei o que os caras fizeram. Eu sei o mecanismo dos nádios, eu sei, mas eu não posso falar isso aqui. Vai que se eu explique a alguém. E alguém vai lá esses caras faziam por evolução, é uma outra história. O cara fuja da encarnação, né? E o cara usaria para fugir. Mas tem uma pergunta, Wagner, peraí, famoso. uma pergunta. Você acha que qualquer pessoa consegue atingir esses estágios por querer? Não, mas o que acontece? Eu mesmo que eu faço, vai ter gente a tal ponto que acho que eu vou fazer. Eu acho, é um perigo. O mais que eu consigo tentar isso é eu me aproximar mais do capeta ainda. É assim, o aluno na sala de aula depende da nota média do ano. O monitor não está sujeito à nota. Às vezes, grandes entidades reencarnam e são mestres de alguma área, são como monitores. Eles podem desencarnar a hora que quiser. Eles não dependem de terceiro para ajudar. Eles não dependem da nota. Agora, um de nós tentar fazer é suicídio. Você depende da média. Então, isso acontece com grandes mestres de várias tradições que fazem a última saída consciente, porque sabe o que tem que fazer, não é o nosso nível, e aí isso é chamado de Mahasamadhi. Ele já sabe até que a missão dele terminou. Aqui Maha é grande, algo magnificado. Mahasamadhi, o maior samadhi de todos, o último. É o último. Tipo, ele entra na consciência cósmica deliberadamente. Tem aquele caso famoso do monge lá, que tá até na capa do Rage Against the Machine, que ele se atirou fogo. Aí é diferente. Aí é outra coisa. Mas aí ele tava pleno lá. Deixa eu me dar um exemplo. Na Guerra do Vietnã... Mas ele não usou a técnica, né? Vários monges budistas no Vietnã se imolaram, tacaram fogo, morreram como protesto, tá? O que acontece? O motivo era nobre, mas o ato em si não era um Mahasamadhi, destruindo o corpo. Tá? Com um objetivo que era daqui e que nem adiantou porque a guerra continuou. Então, alguém pode dominar a concentração, parar o batimento, fazer um monte de coisa. E aí, eu vou embora em protesto. E não deixa de ser um suicídio indireto, cara. Agora, eu estou falando uma consciência avançada
que Abandona sabe o que ela corpo físico. abandona o corpo porque já terminou a tarefa dela, ela domina Ela completamente sabe. aquilo, ela não domina só a respiração, o corpo, ela é uma consciência avançada, ela domina pensamento, sentimento. Um monge pode dominar a respiração, ficar insensível à dor, não significa que ele perdoa os outros. Quer dizer, é o que eu falei, desenvolvimento parapsíquico, não é desenvolvimento espiritual. Agora, esse tipo de tema, o Mahasamadhi, não é tema para mortais comuns igual a gente. Isso seria o time lá de cima, aquele time Série A. Nós estamos na Série D, Série E. Então os caras têm um controle do corpo a ponto, por exemplo, de fabricar insulina. É capaz de alguém ter esse controle. Agora, alguém pode fabricar isso? E eu pergunto, perdoa os outros? A consciência dele é vasta? Tinha um yogi na Índia, ele ficou com o braço, Saulo, parado anos, ele controlava. Eu vi. Ressecou, pousava passarinho. E ele continua, as pessoas iam visitar ele. Iam visitar ele, era o controle total, o braço ressecou, ele dominava completamente o corpo. Não significa que você dominou a consciência. Mas é loucura total, cara. Bem, grande eu fiquei grau de agoniado, já baixei o meu concentração. aqui. Então, Nossa, tá controla o louco, corpo. mano. Agora é o seguinte, quero ver esse cara reencarnado aqui em São Paulo no metrô lotado. Ele não, Se já ele vai fica ter- segurando, ele já, tá já tá segurando tranquilo. Se ele vai ter esse controle de consciência de conviver com as pessoas, porque Na verdade, ele já vai ter uma facilidade maior, né? então, mas ele o que já vai acontece? direto aqui. O cara controla Eu a tenho que matéria, passar, mas não significa que Sim. ele controla, por exemplo, imagina aquela cena, o Isso yogi. também me soa um pouco de radicalismo, Então, né? De aquele bitolamento, yogi, né? aquele yogi antigo, lá no alto da caverna de Manaus, olha lá para baixo as luzes da cidade e fala assim, ainda bem que estou aqui na minha meditação, lá embaixo estão eles perdidos em Maia, a ilusão, estou eu e o meu dizer, samadhi aqui. Quer dizer, o samadhi do egão dele, ele julgando todo mundo lá embaixo. O que acontece com um sujeito desse? Que pode ser considerado mestre por algum. Desencarna, reencarna ele em São Paulo. Vai lá quê? pra baixo. Vamos ver se ele consegue essa calma, com 3 filhos, patrão enchendo o saco, crise econômica, Covid. Põe o cara no meio da multidão, vamos ver se ele é desse jeito. É muito fácil você ficar em paz quando não tem ninguém perto. É verdade. Então, eu questiono o negócio de alguns gurus e mestres que foram endeusados de tal forma, e era às vezes alguém que dominou um aspecto, mas que ainda precisa, como todo mundo, e nenhum discípulo imagina que seu mestre vai reencarnar porque acha que ele já sabe tudo. É do mesmo Isso, jeito que... Só Deus sabe tudo. É do mesmo jeito que a gente xinga todo mundo aí. Pô, aquele político é desonesto e tal. Mas a gente não teve na posição dele com uma oportunidade de fazer alguma coisa errada para benefício próprio. Aí sim a sua honestidade foi posta pra E então, como a gente não está no nível desses caras, o que a gente vem falando? Dia a dia e melhorando, cara, e crescendo devagarzinho, eventualmente ao longo da evolução, talvez a gente chegue num ponto desse por consciência. Aí a gente, num nível desse, vai entender melhor esses processos. Por enquanto, a gente não está entendendo nem a gente mesmo enquanto pessoa. Então, o que a gente pode fazer? Dentro do pequenininho ponto que Deus nos colocou para viver, vamos fazer o melhor que a gente puder.